20. Presente, assim, é apreendido da maneira mais nítida possível e se torna claro. Os conceitos de claro ou presente não podem ser explicados, pois não eram de se esperar da evolução lógica da investigação. Eles são novos e simples, portanto não devem ser explicados nem decompostos, portanto, com fundamento. Uma diferença que não está presente pode ser trazida para o presente através de um ato de busca. Essa atividade é chamada de lembrar. Como fazer? Isso decorre da consciência. As lembranças são pensadas. É verdade que se diz que se tem uma memória, mas esta expressão significa nada mais do que se tem um método para adquirir a memória. A busca por uma memória acontece por meio do encadeamento de pensamentos. A me lembra de B, quando A está presente, B entra no presente. Existe alguma dessas concatenações de pensamentos, e é por meio dela que a memória se torna possível. A associação de memórias deriva da lei básica de que só pensamos em relação. Se pensamos A, imediatamente aparece outra coisa com a qual está relacionado. E assim o fluxo de pensamentos flui através de A, B, C, de relação a relação. A atividade da memória é diretamente oposta à outra, a abstração. Através da memória traz-se um pensamento para o presente, através da abstração remove-se. Ao fazer isso, escolhe-se um pensamento da multidão de pensamentos presentes, certa parte e apenas percebe enquanto o resto se torna memória. Mas o ato de abstração agora é impossível em dois aspectos. Nenhum esforço é feito para afastar o tempo e o espaço. Na consciência há sempre uma relação temporal, na imaginação uma diferença espacial. Esta é a raiz de nossa visão de tempo e espaço. Com um todo que lembramos, temos a sensação de que já estava presente e agora está se tornando presente novamente. A lembrança não é, portanto, simplesmente tornar presente, mas ao mesmo tempo saber que, 21, ela é uma repetição. A diferença, ou digamos a imagem que está presente na imaginação, nos invade, é suportada. Já a imagem trazida pela memória surge de uma atividade, é produzida, ou seja, reproduzida. Uma imagem de memória é, portanto, distinguível da imagem presente. A possibilidade dessa distinção dá origem à diferença linguística entre antes e depois. A imagem da memória era anterior ao presente, isto é, depois disso, era. Ora, assim que mantemos essa relação de antes e depois, as imagens são ordenadas, isto é, na ordem em que foram vivenciadas. Ater-se a esta relação é marcar cada imagem oposta à presente com o sinal antes e depois deixá-la lá. Assim, quando uma série de imagens foi experimentada, A, B, C, onde A corresponde a B precedido, esta relação permanece. Além disso, se B precedeu C, assim também A, que precedeu B, precedeu C, a relação de ordem não pode ser reduzida a nada mais simples do que a partir do B precedente. Afinal, não era previsível que a relação entre a imagem da memória e a imagem presente poderia ser retida e sentida novamente se a imagem presente já tivesse se tornado uma imagem da memória, mas isso não esgota o conceito de tempo. Além disso, temos a sensação de que um ato está no tempo. Pois, por exemplo, enquanto estamos dirigindo nossa atenção para um todo específico, as imagens que nos invadem tornam-se semelhantes sem ti extremamente indistinto. E essas imagens completamente confusas, que agora não têm nenhum caráter para reconhecê-las, deixam para trás apenas o sentimento de sua exclusão. Eles têm apenas o conteúdo das imagens, cujas relações são completamente abstraídas. O que delas resta é o resíduo indispensável e que nada mais diz do que o mero e obscuro fato da existência das imagens. Chamamos essa sensação de sentido do tempo. 22. Na capacidade de fazer, nunca nos damos conta de uma paralisação. Consequentemente, a sensação de tempo que acompanha cada atividade está constantemente presente em nós. Portanto, é impensável para nós que entre dois momentos marcados por uma atividade definida, por exemplo, B, entre a gravação cuidadosa de duas fotos, não teria havido tempo. Afinal, havia uma oportunidade para a atividade e, portanto, também para o sentido do tempo que acompanha toda a ação, então havia tempo, o que é atestado pelo sentido do tempo. Esta declaração é novamente completamente nova em comparação com a anterior. A ordem das imagens na sequência cronológica também pode ter ocorrido em determinados momentos separados, como durante as várias jogadas de um jogo de xadrez.
Mas agora acrescentamos que os momentos do tempo não estão separados uns dos outros, mas fluem um para o outro. Expressamos isso com a frase: o tempo é contínuo. É impossível explicar a continuidade do tempo, mas o tempo se apresenta como o arquétipo da continuidade. Podemos relacionar a continuidade, em qualquer contexto que ela apareça, ao tempo, mas ir além dela seria uma conclusão precipitada. Os conceitos de devir e duração estão intimamente ligados aos conceitos de tempo. Destaquemos o que neles está contido como elementos simples para declará-los como fundamentais. Consciência e imaginação nem sempre são preenchidas com o mesmo conteúdo. Ao contrário, a multiplicidade de relações e diferenças produz constantemente novos pensamentos e imagens. Por outro lado, o conteúdo da consciência e da imaginação não desaparece totalmente, mas um todo que veio ao presente tem a capacidade de permanecer no presente. Essa noção de persistência é fundamental. A persistência é sentida como se o fluxo do tempo tivesse parado, e esse sentimento, que pode ser demonstrado através da introspecção, é a sua garantia. É inconcebível que um cognoscível que está presente não permaneça na consciência ou na imaginação. Tampouco se pode imaginar que uma não persistência. 23 do que é pensado ou imaginado por apenas um momento sem qualquer duração, deve ser reconhecível. Isso já havia sido dito quando se estabeleceu que é impossível imaginar pensamentos e imagens sem tempo. Mas partes de um todo podem agora desaparecer do presente, enquanto o restante persiste. Agora, quando as partes de um todo que estão desaparecendo são substituídas por outras cuja diferença das partes originais é muito obscura, um novo todo semelhante ao original é apresentado a nós. E se primeiro descartamos completamente essas partes, mas depois as levamos em consideração, dizemos primeiro que o mesmo todo está diante de nós, mas depois que mudou nessas partes. Através da mudança, um todo tornou-se outro e, assim, o todo original e inalterado tornou-se uma memória. Por meio da capacidade de abstração, no entanto, o ego é capaz de ignorar a mudança e designar os dois como o mesmo todo. E ao manter ambas as faculdades presentes, ele sente que os dois todos são diferentes, mas semelhantes. Portanto, a semelhança é uma sensação mista. Às vezes predomina a impressão de identidade, às vezes a de diferença. Ao determinar que duas imagens são semelhantes, vacilamos ao direcionar nossa atenção para o que é semelhante ou para o que é diferente. Essa vacilação, essa oscilação de atenção, é particularmente evidente onde a semelhança é duvidosa. Os conceitos de persistência e semelhantes agora servem para derivar o conceito de vir a ser. Quando um A inteiro desaparece do presente e outro muito semelhante a ele surge no presente, dizemos que a mudou. Essa linguagem sugere uma explicação ingênua, segundo a qual o todo em certo sentido influenciou a si mesmo e em virtude disso se modificou. Rejeitamos esta tentativa de explicação, mas afirmamos que essa tentativa de manter a identidade de A em mente, apesar da mudança, é peculiar ao pensamento. Através disso, 24. A tentativa é testemunhada de um esforço para compreender a mudança do todo em algo semelhante a ele de tal forma que persistiu um outro todo, sob o qual A e B podem ser compreendidos ou subsumidos. O anseio do ego vem à tona, o duradouro, o polo imóvel no voo das aparências. A possibilidade dessa tentativa é oferecida por duas coisas. Primeiro pela passagem do tempo, segundo a qual o mesmo todo é primeiro compreendido sob esta imagem, depois sob aquela. O conceito de mudança é assim apreendido em segundo lugar, através da capacidade de abstração, através da qual as diferenças podem ser pensadas. Por meio dessa reflexão, a determinação original do todo perde sua especificidade, ela se expande, torna-se mais geral, perde sua substância. E assim tornar-se mais pobre, pode o novo todo resistir à mudança e persistir como o mesmo no presente. Esta tentativa pode não ser a única que pode ser realizada para alcançar o resultado desejado. Ele pode até falhar, mas afirmamos que está sendo realizado. Seu resultado, se for bem sucedido, é a construção de um novo todo G,
que é, por assim dizer, uma parte de A e B, pois sob A é pensado em G e algo mais, e da mesma forma sob B, onde A e B são apenas em partes que distinguem adicionadas a G, o que é adicionado então aparece como uma propriedade de G, G assim persiste, enquanto uma propriedade que foi anexada a A é agora outra, de modo que A foi substituído por B. Também dizemos que A se tornou B, e nessa relação pensamos tacitamente em algo que persiste, ou seja, G, porque senão não haveria razão para afirmar que A se tornou B e não algum outro aleatório ou desapareceu completamente. Se A e B são agora substituídos por um terceiro C que lhes é semelhante, repete-se a tentativa de conceber os três como um e o mesmo todo com propriedades diferentes. E também se isso continuar, para o qual a passagem do tempo oferece a oportunidade. Isso cria a estrutura básica da série ou sucessão A, B, C, D e assim por diante. 25. Como nada mais que conjuntos semelhantes, que são entendidos como um todo aparecendo um após o outro com propriedades diferentes. E esta sequência é ordenada, cada membro dela sendo chamado de A, B, C, etc., na ordem em que se torna presente no tempo. Por esta determinação a ordem é fixada, e, H, afirma-se inequivocamente qual dos dois termos precede o outro. A concepção da sequência como um todo cujas propriedades diferem nos membros enquanto ela mesma persiste está na raiz da teoria dos conceitos de Aristóteles, pois Aristóteles concebe o conceito como aquilo que é comum a uma multiplicidade de coisas semelhantes em abstração de diferentes. Todo episódio, seja pensado ou imaginado, tem um começo e um fim. Começa quando A se torna presente e para uma vez, porque nenhum todo persiste na consciência ou na imaginação, nem mesmo aquele em que se baseia a sequência. Dizemos que o elo inicial A tornou-se o elo final, ou último elo, e os elos intermediários são os estágios de transição. Também chamamos esse devir de processo ou evento. E atribuímos uma duração ao tempo que decorre entre o início e o fim da sucessão correspondente a um evento. A duração de um evento não apenas indica que o tempo transcorreu entre seu início e seu fim, mas também temos a sensação de que dois eventos diferentes são comparados em termos de duração, e os dois intervalos de tempo são iguais ou desiguais e então deixando um pode ser encontrado maior ou mais longo, o outro menor ou mais curto. As seguintes leis se aplicam a esta comparação. De dois eventos que têm o mesmo começo, aquele cujo fim ocorre após o fim do outro tem uma duração mais longa. E embora tenham o mesmo fim, têm a mesma duração. Dois eventos que não têm o mesmo começo, mas que são reconhecidos como o mesmo.